Comunique Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Começo agradecendo ao parceiro Valentina Pizzaria, a melhor pizza de Brasília, localizada na 214 Norte, 310 Sul e Jardim Botânico. A melhor pizzaria desde 2006. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer, falei no primeiro episódio, e gosto muito de comer pizza. Valentina Pizzaria. Eu vou deixar o link, vamos deixar, galera, o link na bio, na descrição do podcast. Lá você vai poder fazer o seu cadastro e ter cashback. Quer pagar mais barato na pizza? Acesse o link. Mais uma vez, meu agradecimento à Valentina Pizzaria. Começo também pedindo para você, se você está gostando dos episódios e gostando desse episódio agora que vai começar, se você gostar, dê 5 estrelas, curta, compartilhe, siga o podcast e o nosso canal. Meus profundos agradecimentos também ao Enoque, que está aqui comigo, fazendo tudo isso acontecer. Vamos embora ao nosso segundo episódio do podcast Comunique. E aí, sua comunicação é sempre útil ou ela é contributiva? Essa é uma provocação muito interessante que eu gosto muito, que veio a partir de uma fala do meu pai. Eu lembro que meu pai sempre dizia: não façam somente aquilo que te pedem. O que meu pai estava querendo dizer com isso? Naquele momento, eu achava que eu precisava fazer sempre mais. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. E com o passar do tempo, eu me deparei com a seguinte situação. Eu, no meu escritório, pedi para um estagiário tirar cópia de um processo. Tirar cópia de documentos. E a resposta dele foi de que ele não gostaria de tirar cópia porque ele achava que essa não era a função dele, a atribuição dele. Ele deveria fazer outras atividades como estagiário, que tirar cópia não iria ensiná-lo, não iria fazer com que ele aprendesse. E nessa hora me remeti logo ao meu pai. E foi uma ideia, dica de comunicação que permeia e faz parte da minha vida até hoje. Quando o estagiário me respondeu aquilo, ele me respondeu que ele não poderia fazer nem aquilo que seria útil, sequer contribuir. Ou ainda, talvez ele estivesse pulando o útil para chegar no contributivo. Calma que nós vamos bater um papo sobre essas histórias, sobre a história do meu pai, o que ele me deu de dica e essa história estagiária ao longo desse episódio. E eu começo trazendo uma reflexão que é: se nós fazemos sempre o mesmo, aquilo que é padronizado, nós estamos tendentes ou com a possibilidade de sermos substituídos, trocados. O que é útil? São objetos, são utensílios, são ferramentas. O que é contributivo? É aquilo que vai além, é aquilo que acrescenta para além do que você já pode fazer com um simples objeto. Vamos pegar então uma ideia de uma comunicação que nós nos acostumamos ao longo dos últimos anos, que é a comunicação de telemarketing. Durante muito tempo nós ligávamos para um telemarketing e uma pessoa que estava ali respondia todas aquelas respostas protocolares, tudo aquilo que já estava enquadrado. E nessas respostas protocolares que já estavam enquadradas, havia a possibilidade de dar uma resposta extra, além daquilo que estava enquadrado. Mas nós sabemos que essas não eram as respostas dadas, eram sempre as mesmas respostas. Hoje em dia, se você pegar uma grande empresa que vende de maneira online, pela internet, se você mandar um WhatsApp, quem responde é uma pessoa, é uma ferramenta. Já existem respostas protocolares prontas em uma ferramenta, ou seja, o telemarketing começa e para de existir ou diminui a sua existência. Por que então hoje, nesse segundo episódio, nós precisamos e podemos refletir sobre a importância de uma comunicação contributiva? E aqui eu não estou querendo fazer só um jogo de palavras, fazer uma provocação que não seja intencionalmente para gerar resultados para vocês, além de provocações e reflexões. Não, eu quero
fazer com que vocês tenham reflexões, provocações e resultados. Tudo junto. Vamos voltar a esse episódio que meu pai sempre dizia: faça além do que é pedido. Eu aprendi então ao longo da minha vida que se me era pedido para servir café, eu iria servir café e iria perguntar se também quer água. Se me era orientado a servir café e servir água, eu perguntava se quer café, água e aceita um chá. Ou seja, eu sempre tinha a intenção de fornecer mais. A minha comunicação não era tão somente de reagir a uma pergunta, de sim, não, faço, não faço, do café ou não café, da água ou não água, era algo além. E aqui eu não digo só de fazer o básico no que se refere às atividades profissionais, mas também diárias. Quando se pergunta se seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada querem uma água, também perguntar se querem algo mais. São possibilidades. A comunicação, então, nessa reflexão que meu pai trouxe, ela vem para além da reação, para além da resposta. Ela vem para a ideia de contribuir com algo extra. E o que o meu estagiário me evidenciou é que ele queria já fazer o contributivo, queria fazer algo mais, sendo que ele não fazia o básico, o útil. Na ideia de utilidade, nós passamos boa parte da nossa vida aprendendo com a utilidade, aprendendo a sermos úteis, a fazermos aquilo que nos pedem, a fazer aquilo que nos é atribuído, aquilo que alguém disse para nós que era o correto a se fazer. Concordo, e assim nós vamos levando a vida boa parte da nossa carreira profissional e pessoal. Só que chega em algum momento em que nós devemos ou podemos refletir sobre a possibilidade de fazer mais. Além do que já foi pedido, além do que já é útil, contribuir com uma nova ideia, contribuir com aquilo que eu tenho de trajetória, contribuir e fecundar novas ideias, fazer aflorar novas ideias, novas relações. E é muito comum em comunicações úteis, e aqui não faço de maneira nenhuma crítica a uma comunicação útil. A comunicação útil ela é necessária, porque nós precisamos fazer aquilo que é básico, aquilo que já é padronizado. A ideia é que nós podemos pensar em algo mais. E se nós podemos pensar em algo mais, vamos para essa história desse estagiário. Surgiu então um outro estagiário em um novo período. E quando eu fiz o pedido para esse estagiário tirar a cópia, ele respondeu: tiro sim, Jogo, sem problemas. Aconteceu algo extra. Era uma sexta-feira, aproximadamente 17 horas, 5 horas da tarde. Eu estava muito atarefado, com uma atividade muito complexa a se fazer, e eu também precisava de uma cópia. Esse estagiário veio, tirou a cópia e perguntou: posso te ajudar em algo mais? Aquela pergunta caiu como uma luva. Foi fenomenal escutar aquilo. Além do trabalho útil, ele contribuiu com algo mais. E assim eu dividi parte da minha tarefa com ele, aquilo que ele poderia fazer. Esse estagiário se desenvolveu, ele trouxe novas ideias, ele provocou, ele trouxe reflexões, ele criou, ele se desapegou daquele ego, do ego que ele tinha em relação ao que ele tinha que fazer ou ao que ele não tinha que fazer. E ele me lembrou também de outros episódios em que o meu sócio, em determinada oportunidade, estava servindo café para as pessoas que estavam em nossa reunião, ao invés de ficar pedindo para a copeira. Ou seja, ele trouxe a ideia de que ele também pode contribuir ou ele também pode fazer algo útil. Não só ficar contribuindo, criando novas ideias, criando novas oportunidades. Só que para isso é necessária humildade. Para isso é necessário que nós pensemos com um ego menos inflado, com menos apego, inclusive, ao cargo, ao poder, ao status que nós temos naquela empresa. E chega então o momento de maturação pessoal e profissional. Para que eu saísse dessa ideia de um jovem, adolescente, aprendendo com meu pai sobre as respostas, sobre a ausência de reatividade, que eu comentei no primeiro episódio que era um desafio, que eu queria somente reagir, eu chego nesse momento então de começar a contribuir com a história de outras pessoas e também receber contribuições. Para isso nós precisamos amadurecer.
Nós precisamos de humildade. Nós precisamos desapegar daquilo que já nos fez útil e amadurecer naquilo que é útil, mas também é contributivo. Dentro de uma trajetória profissional e pessoal, nós podemos fazer os dois. Além daquilo que é diário, necessário, e eu costumo dizer que dentro da nossa trajetória eu busco fazer 90% do tempo aquilo que é útil. Atividades diárias, corriqueiras, as mesmas todos os dias. Além disso, eu gosto de contribuir, pensar em novas ideias. Para isso é necessário criatividade. A criatividade de envolver novos aspectos, novas ideias, novas proposições, escutar novas ideias, novas proposições, trazer aquilo que não é só o diário, trazer aquilo que é novo. Além da criatividade, eu preciso de muita motivação para trazer essa possibilidade para as pessoas que trabalham comigo. Trazer a motivação para as pessoas que trabalham comigo de modo que elas possam opinar e dar ideias. Em todos os casos? Claro que não. Não são todos os casos. Além da criatividade, além da motivação, é preciso se despir ou tirar essa armadura e esse ego e esse apego que nós temos diante de tantas ideias. Vamos voltar então a essa primeira ideia da criatividade. Não acredito que nossa comunicação precisa sempre ser criativa. Às vezes, uma xícara de café é tão somente uma xícara de café. Às vezes, um relatório é tão somente um relatório. Ao mesmo tempo, há alguns momentos nós podemos ter ideias criativas. Dentro da criatividade, então, nós precisamos pensar na possibilidade de contribuir com algo mais. Fazer o útil, mas também pensar em algo mais. Pensar em algo que nós podemos acrescentar àquela nova ideia. Todos os dias? Não, até porque se todas as horas nós tivermos criatividade, aquele trabalho que é rotineiro, ele começa a sequer ser executado porque eu constantemente estou comunicando criatividade. Todos os momentos eu vou contribuir com uma nova ideia? Depende do meu ambiente e do ambiente que eu propicio. Aqui vamos dividir em dois aspectos, porque para mim nós precisamos pensar na possibilidade em quando eu sou a pessoa que propicia um ambiente contributivo e quando eu sou a pessoa que recebo esse ambiente contributivo. Se eu lidero pessoas, nem sempre eu vou colocar para minha equipe uma comunicação, a possibilidade de uma comunicação contributiva. Se o trabalho é urgente, se o trabalho é prioritário, não dá tempo de ter muitas ideias. E se eu já sei como se faz, não tem por que ter muitas ideias. Ao mesmo tempo, depois eu posso pegar, juntar meu time e fazer e ter novas ideias. Agora, se o trabalho não é urgente, se o trabalho não é uma prioridade absurda, nós podemos pegar e juntar a equipe e trazer novas ideias, novas contribuições, novas reflexões. Criatividade pode ser um elemento para trazer o seu trabalho do útil para o contributivo. Segundo, a motivação. Se você constantemente, enquanto líder, enquanto pessoa que lidera, você está cortando as opiniões das outras pessoas, você está fazendo com que elas não tenham motivação para opinar. Ou seja, é necessário dar motivação às pessoas para que elas se comuniquem, para que elas tenham contributividade. O ambiente depende de você enquanto líder. E 3, o ego das pessoas está muito inflado ou não inflado, depende também de você enquanto líder aceitar ou não aceitar novas ideias. Se você constantemente prioriza e coloca a sua ideia como principal, você enquanto líder não está contribuindo para um ambiente que tem uma comunicação contributiva. Você quer, em alguns momentos, que a comunicação das pessoas seja contributiva, mas você não permite que essa comunicação seja contributiva. Então voltamos lá para o 1, para a criatividade, pensando agora você enquanto liderado, você enquanto pessoa que faz parte de um time. É possível ter criatividade sempre? Não, já dissemos isso. Mas ao mesmo tempo é possível você perguntar se pode dar uma nova ideia. Perguntar se você pode ser contributivo nesse momento. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que constantemente ela pergunta. E eu digo, agora não é hora. Depois nós conversamos sobre isso. Por causa da urgência, por causa do meu tempo, por causa do tempo dela.
Então, enquanto liderado, enquanto pessoa que faz parte de uma equipe, nós também podemos provocar a possibilidade ou não de uma comunicação contributiva. Porque em alguns momentos nós devemos tão somente sermos úteis, fazer aquilo que nos é demandado, comunicar aquilo que nos pediram. Ponto. Segundo, dentro da motivação, quando eu pergunto, e eu disse isso no primeiro episódio, da necessidade de nós perguntarmos, mas valem boas perguntas do que boas respostas. Se eu pergunto e dou a possibilidade, eu estou mostrando motivação para contribuir com algo mais. Me mostrando disponível, mostrando disponibilidade, mostrando interesse, mostrando que eu estou aberto a novas trocas. E assim meu líder pode também receber essa informação. E terceiro, se nós estamos falando do ego e do meu líder precisa ter menos ego ou conseguir receber, eu também preciso ter a possibilidade, a necessidade de refletir que nem sempre minhas ideias vão ser aceitas. Isso não faz com que eu não possa ser contributivo novamente. Isso faz com que eu precise contribuir de maneira mais efetiva, mais afetiva e, dependendo, perguntar para o meu líder se aquela contribuição foi interessante ou não. Percebe que não adianta tão somente o líder ou o liderado, a pessoa que gere a equipe ou que não gere, o familiar, a pessoa da família, não adianta só uma pessoa ter uma comunicação contributiva. O ambiente precisa ser contributivo. Eu preciso ter a possibilidade de construir um ambiente com uma comunicação contributiva. Se todo mundo faz uma comunicação protocolar, útil, o ambiente vai ter uma comunicação útil. Todo mundo só faz aquilo que é obrigatório. Todo mundo só faz aquilo que é pedido. Porque recentemente, dando uma mentoria, um aluno me perguntou: Diogo, por que meu time só faz aquilo que já está padronizado? Eu falei: quantas vezes você perguntou ao seu time se eles tinham interesse em contribuir? Então é necessário que a gente pense como é que nós estamos dando funções e papéis se aquilo está só no poder, na função que está no papel. Nós precisamos então pensar no desapego ao papel, à função, ao nome, à nomenclatura e pensarmos na possibilidade de termos novas ideias, novas reflexões, novos trabalhos. A desconstrução a partir da autenticidade de uma pessoa do seu time, que pode trazer uma nova ideia, uma nova reflexão, uma nova provocação. Por que quando eu disse, e aqui nenhuma crítica ao estagiário que não tenha interesse, por exemplo, tirar cópia de processo, só que aquilo era um trabalho de maturação profissional para que ele compreendesse as etapas de um processo, as etapas de um documento, tudo que existe no documento, para que depois ele tivesse a possibilidade de lidar com aquele documento, redigindo, fazendo outras informações. Não acho também que as pessoas só devem fazer atividades úteis. A utilidade por muito tempo te torna um robô, ou nos torna um robô. A comunicação por muito tempo nos torna um robô. Só que é necessário, muitas vezes, fazer aquilo que é procedimentalizado, aquilo que é padronizado. Um time útil, ele se torna muito efetivo. Um time contributivo, ele se torna efetivo e afetivo. Ele leva em consideração as necessidades e os quereres das pessoas para além do cargo que ela ocupa. E sendo assim, nós entramos então na necessidade das pessoas saírem de uma passividade ou de uma agressividade para terem maior capacidade de serem assertivas. De serem assertivas com uma ideia, de serem assertivas com uma reflexão. E assim sendo, começarem a participar de todas as etapas. A maturação profissional, ela gera uma possibilidade de histórias, de construção de relações, de conhecimento de todas as etapas. Quando você está eventualmente tirando cópia, hoje em dia não é tirando cópia, é digitalizando, tirando foto, existe a possibilidade de você aprender com aquilo. E eu lembro que meu pai dizia que quando ele era office boy,
um documento que era pedido para ele entregar, ele pegava aquele documento e folheava ele inteiro para tentar entender sobre aquilo. E depois perguntava para a pessoa que pediu a ele para entregar esse documento, perguntava a ela sobre tudo. E foi assim que ele cresceu. Foi assim que ele cresceu profissionalmente enquanto pessoa. A comunicação contributiva, ela traz resultados financeiros, pessoais. Ela traz a possibilidade de você dar a sua opinião. Porque se você não disser, dirão por você. Se você não opinar, opinarão por você. E quando eu digo de opinar, não é opinar sobre tudo. É opinar sobre aquilo que você entende como necessário. E aquilo que você tem a possibilidade de trazer alguma história e alguma bagagem. As pessoas que estão ao nosso lado, que têm a possibilidade de agregar valor a uma ideia, por que não perguntar a ela sobre a possibilidade de agregar valor? Às vezes é muito chato, às vezes é muito desafiador. Uma pessoa que todas as vezes que nós perguntamos, ela só responde sim ou não. Ela só responde quero, não quero, vou, não vou. Ela não traz novas possibilidades. Ela não traz opiniões, ela não traz percepções, ela se torna passiva, ela só reage. E dentro dessa ideia de reação, da comunicação útil, entendo ser necessário que a gente reflita que uma comunicação útil reativa, ela está dizendo muito mais sobre você que está reagindo. Ela está dizendo muito mais sobre a sua percepção de estar lidando com aquilo como uma ameaça. Entendo eu, no meu sentir, que isso acontece com muitas pessoas que simplesmente reagem. Situação muito comum. Algo acontece de errado dentro de um trabalho de um time, equipe, família. Algo que deu algum problema. Quando nós vamos lidar com aquilo, a primeira reação de uma pessoa que tem uma comunicação útil somente é: não fui eu, não sei o que fazer, não vou fazer, não consigo, não dou conta. Ela lida com um problema com outro problema. Na comunicação contributiva, o problema ele é atrelado à solução. Na comunicação contributiva, existe uma ideia de solucionar aquele problema. Então, se algo aconteceu de errado ou não aconteceu conforme que estava previsto e deu algum problema, a minha ideia que surge é solucionar e não reagir. Dizer que não fui eu, dizer que foi o outro. Isso é muito comum. Reagir. Lidar com aquilo como se fosse uma afronta a mim. Como se aquela situação fosse uma ameaça e eu precisasse lutar contra ela. E na hora de lutar, eu tensiono os ombros, aquela ideia me afugenta, eu me distancio dela, até bati no microfone. Eu estou brigando com aquela ideia, com aquele problema. Algumas pessoas que têm uma comunicação útil, elas congelam diante do problema. Elas não conseguem sequer opinar. E outras pessoas simplesmente fogem. Ah, não fui eu não, não tá comigo não, eu tenho que ir embora, eu não sou eu, foi fulaninho. Só que tem gente também que reage. Não fui eu não, você tá dizendo que fui eu? Essa culpa não é minha, é de fulaninho. Lembra que eu falei do ego, do apego? O problema, ele não existe para ter um novo problema. E essa sempre foi uma frase do meu pai para mim. Ele sempre disse: não traga um problema diante de um problema. Ele falava: não me traga problemas, quero soluções. E aqui não é uma solução exata, são possibilidades. Trazer para o seu time ou trazer para o seu chefe, para o seu líder, possibilidades é uma comunicação contributiva, não reativa. Lembra que o problema não necessariamente é sobre você, é sobre a situação, é sobre o trabalho, é sobre a louça que não foi lavada, é sobre a casa que está suja, é sobre a visita que chegará e você terá um espaço não propício para ela. A comunicação contributiva, ela traz uma ideia de maior caminhada para a solução. Mirar mais efetividade com afetividade, respeitando as opiniões e as ideias.
A comunicação contributiva, ela trata o problema como uma busca, pesquisa por solução. E uma pergunta não deve ser respondida com outra pergunta. Ela pode ser respondida com ideias. As perguntas que podem vir são perguntas para ter uma entrega ainda mais assertiva, mais efetiva. Mas não como devolução do problema. Eu pergunto a você se o papel é branco e você me responde: que papel? Possibilidade de resposta de uma resposta contributiva. Você está se referindo a esse papel? Se for esse papel é branco? Sim. Agora temos outros papéis que podem ser de outras cores. Problema existe. Todas as atividades profissionais lidam com problemas. Todas as famílias, todas as pessoas lidam com problemas. Mas nós podemos reagir a esse problema ou lidar com esse problema. Nós não podemos mudar o curso do rio. O rio não pode necessariamente ser mudado. Agora nós podemos lidar com as águas que correm por esse rio. E a partir dali adotar soluções para melhor entrega. A maneira como você está reagindo a uma situação pode estar te tornando útil e substituível. Ou às vezes uma pessoa que ninguém quer lidar, ninguém quer trocar sobre aquele problema porque só vão vir novos problemas. Ou você pode ser uma pessoa que eu adoro conversar sobre porque você me traz novas ideias e às vezes até novas soluções. E aí? E você? Sua comunicação está sendo útil e era essa a sua intenção? Ou sua comunicação está sendo contributiva? E era essa de fato a sua intenção, trazer novas soluções. E aí? Como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Agradeço mais uma vez Pizzaria Valentina. Você que gostou desse episódio, siga, compartilhe, dê 5 estrelas e comente. Se você tem ideias para novos episódios do podcast, mande um direct para mim e eu prometo dar muita atenção e trazer novas ideias a partir do seu direct, da sua mensagem, da sua resposta. Agradeço ao Enoque, que mais uma vez fez tudo isso acontecer. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Útil ou contributiva?